Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar agora sobre as tags estruturais básicas do HTML. No HTML a gente tem uma receitinha de bolo, que é as tags estruturais de um arquivo, e elas são formadas por essas tags que estão aí no título, que é a HTML, a head, a title e a body. Vamos começar falando da HTML, que é a tag raiz de todo e qualquer documento HTML. Esse elemento HTML dá início à estrutura, ele indica para o navegador que vai renderizar aquele arquivo HTML que eu estou iniciando um arquivo do tipo, claro, de marcação de hipertexto. E como você já viu na aula de sintaxe, segue aquele mesmo esquema. Abre sinal de menor, coloca o nome da tag, que é HTML, fecha com sinal de maior. Essa é a tag de abertura. Depois, a gente utiliza a tag de fechamento, que é sinal de menor, barrinha indicando o fechamento, o nome da tag, que é HTML, e depois sinal de maior. Após a gente colocar a tag HTML, a gente vai colocar a segunda tag dessas estruturais, que é a head. Então, o elemento HTML, que é o principal, que é a raiz, ele engloba todas as outras tags. Todas as outras tags estarão dentro da tag HTML. A primeira que a gente coloca é a head, que ela fica logo abaixo, como você está vendo aí, da HTML. E aí a gente já começa a ver uma hierarquia no nosso documento. Então a head que está contido dentro do elemento HTML, ela consequentemente é um elemento filho da HTML. E a HTML, claro que é o pai da head, na verdade é a tag pai de todas. Depois da head, a gente coloca dentro dela a tag title. Em seguida, nessas tags de abertura e fechamento, dentro da title, a gente pode colocar o título da página, como por exemplo, a minha primeira página web. E para encerrar, a estrutura básica de todo e qualquer documento HTML, e que é um dos mais importantes do HTML, que é o body. É dentro da body que vai ficar todo o conteúdo. E claro que a body sempre tem que estar dentro da tag HTML. Ela fica abaixo de head, porém ainda assim dentro da tag HTML. E agora o significado de cada tag que eu falei. Então, HTML são as tags que delimitam o documento, é a raiz, é o começo, é o gênese aí do documento HTML. A gente tem a head, que são as tags que delimitam o cabeçalho, é onde se encontra outros elementos de cabeçalho. A maioria desses elementos o usuário não verá na tela. São informações mais para os navegadores e buscadores. Tem a tag title, que aí sim o usuário vê na tela, que corresponde ao título que você vê na parte superior do seu navegador. Você vai ver isso nas próximas aulas, com exemplos práticos. São tags contidas dentro do elemento head, que dá o nome da página. E esse título, além de ser o título da página, claro, também será aquele título de quando você adiciona determinada página aos favoritos aí do seu navegador. Ficará exatamente o título que está na tag title dentro de head. Por fim, a gente tem a body, e essas tags são o que mostra o conteúdo de uma página, como eu já adiantei. Ela é literalmente o corpo da página. É dentro dela que as outras tags específicas de inserção de conteúdo, e aí conteúdo você pode colocar tudo, imagem, mídia, texto, links, seções, divisões, formulários, fica tudo dentro de body. Para você entender de uma forma lúdica, mais fácil, aí tem um exemplo aí do chefinho, que a gente tem um HTML, que é o círculo que engloba tudo, seria o universo ali do chefinho. A gente tem a head, que está ali na cabeça, literalmente, do chefinho, né? Porque head é cabeça, né? E tem a title, que seria ele falando. Então, ele está dizendo ali qual que é o título. E por fim, a gente tem a body, onde estão todos os membros e o restante do corpo do chefinho. Então, se você tiver com dúvidas sobre a estrutura HTML, você pode desenhar um bonequinho que você vai lembrar na hora. Além desse exemplo, também é interessante falar da árvore do documento, porque existem elementos pais, filhos, irmãos, ancestrais, descendentes e por aí vai. Nesse exemplo da árvore do documento, você pode identificar algumas coisas, seguindo, claro, o código que a gente já viu. Então, o elemento HTML é o pai dos elementos
head body, é a grande área ali da árvore. Depois a gente tem o title, que é elemento filho de head. Então você pode ver que ele está um galho abaixo ali de head. E do outro lado a gente tem a body, que está num outro galho. Seguindo essa estrutura, o HTML aí seria o pai, seria o master. Depois a gente tem a body e a head, que são filhos de HTML, mas irmãos, né? Eles estão na mesma altura. E tem a title, que está dentro de head, como está indicando o galho ali, e que é uma ancestral do HTML, tá bom? A gente vai ver muito isso, questão de tag pai, filho, ancestrais. A gente utiliza isso na hora do CSS para estilizar um determinado elemento específico. Então, é bem importante entender essa questão de hierarquia, de ancestralidade que tem no documento HTML. Para finalizar, só vou colocar aqui a indentação, que é um processo que ajuda a gente a entender essa questão da hierarquia, que ele organiza de uma forma visual muito melhor, mais agradável. A gente consegue identificar de uma forma melhor. Então, esse seria o código que você viu até agora, sem indentação, sem nenhuma organização. E a seguir com indentação. Então, através de uma indentação organizada, fica bem mais fácil de localizar, de entender quando um elemento está alinhado do outro. E aí, claro, voltando naquela questão lá de pai e filho, fica muito mais fácil entender. Como você pode ver, tem até algumas linhas ali fininhas indicando, a HTML está englobando tudo, a head está englobando a title, e a head e a body são irmãos dentro de HTML. E para fazer essa indentação é bem simples, basta dar uns tabs aí no seu teclado quando você está digitando o código. Normalmente, os editores de códigos, quando você faz isso, eles já determinam o espaço certinho, já criam essa indentação para você. Também tem alguns plugins que fazem automático, mas acredito que ao digitar o código, você vai digitando, você pode ir indentando aí já o seu código, tá bom? Então é isso, essa aula curta, simples, só sobre as tags estruturais básicas de um documento HTML. A seguir, a gente vai começar a fazer o nosso documento, nosso primeiro documento HTML. Então, vou indo nessa, estudar e galuxo sempre. Forte abraço e até mais. Fui!